Aleluia. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Você lembra dessa frase na Bíblia? Gil Pedro falou isso. Para quem iremos nós? Lembra a cena, como foi, Paulinho? Você lembra, né? Como é que foi ali? Para quem iremos nós? Em João capítulo 6, uma certa situação começou a acontecer. Jesus falou assim, e vocês aí querem ir embora também? Pedro falou, para quem iremos nós? Vamos lá, João capítulo 6, então, nós vamos ler aqui alguns versículos. Acho que é o capítulo mais longo do Novo Testamento. Pelo menos do Evangelho de João, acho que tem 71 versículos. Então tem várias cenas. Ele começa com a multiplicação dos pães. Interessante, multiplicação dos pães, milagre maravilhoso. Deus aconteceu a primeira, né? Essa aqui narrada, depois tem a segunda também, onde mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram dos pães multiplicados por Jesus. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E então Jesus fez um milagre extraordinário. E como foi o cenário aqui em João capítulo 6, versículo 1 diz, se você quiser, estamos na NVI, não sei se pode projetar a NVI. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 10. Bom, já passaram muito tempo, já estavam com fome, apareceram 5 pães, 2 peixinhos, Jesus começa a distribuição, multiplicando os pães. Versículo 10 diz assim, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Versículo 14, depois se alimentaram, aconteceu bastante, né? Uma boa distribuição, havia lugar na mesa, como nós cantamos, né? E comeram bastante daquele pão ali. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15, presta atenção. O que você faria nesse momento? Você multiplicou os pães, grande milagre, milagre inédito em toda a história, né? Daquela dimensão, aquela grandeza, aquela magnitude. Temos multiplicação de pães também, no caso de Eliseu, mas uma situação bem pequena, parecida com essa. Aqui era multidão. Então, Jesus ficou ali naquele momento uma celebridade, né? Esse é o profeta que ele vai vir ao mundo. Mas a palavra profeta aqui não era tão espiritual, né? Não era tão profética, vamos dizer assim, né? Sabe o que aconteceu? Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aí, por enquanto. Quer dizer, eles falaram que era um profeta, mas na verdade queriam um rei político. Esse rei é muito bom, multiplica o pão. Não vai faltar mais comida na mesa, né? Vamos colocá-lo como rei, resolve todos os problemas aqui da fome, né? E pelo menos temos já garantido o café da manhã, nosso breakfast, temos o almoço, temos o jantar. Ele vem aqui e resolve vários problemas, já começou mostrando que ele tem poder para resolver problemas econômicos, tá? E assim eles queriam um rei político, um rei que os livrasse de Roma e um rei que resolvesse problemas dele, inclusive mencionamos a questão da fome e outros problemas sociais graves que hoje a sociedade procura resolver. Jesus, então, sabendo que iriam fazê-lo rei, ele deu a entender que não queria ser o rei, mas aí eles forçaram a barra, né? Assim, quiseram fazê-lo rei à força. Vai ser rei sim, e não deixa ele escapar. Vai ser rei, vamos proclamar o rei. E Jesus conseguiu escapar. Diz aqui, ele retirou-se, né, para outra multidão? Não. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Aqui nós temos a primeira cena, o milagre, já foi comentado, pregado várias vezes, não vamos entrar nesse detalhe do milagre da multiplicação, maravilhoso, também dá várias mensagens aqui. Mas vamos falar dessa questão da popularidade, do sucesso. Como é difícil você conviver com o sucesso, tá? O sucesso sobe na cabeça, sim ou não? Tá? Se você tiver um amigo, muito amigo, mas muito amigo mesmo, ele ganha na Mega Sena, amanhã você não encontra mais ele. Ele não sai da sua casa, mas até que ele ganha a Mega Sena. Depois, não sei, trocou de telefone. É. Se ele ficar famoso então, vai que ele vai para a seleção do Brasil para jogar para um time lá na Europa. Você perde o celular dele, ninguém mais. Só o jornalista acha para aquelas entrevistas coletivas e tal, então só os paparazzis, etc. Por quê? Porque o sucesso sobe na cabeça, sim ou não? Quem quer ter sucesso, diga amém. Amém, né, moço? Quem não quer ter sucesso, né? Então, na sua área, quer ser o melhor cedido, o melhor futebolista, o melhor engenheiro, o melhor professor, o melhor pastor, né? Hoje tem competição de pastor, que é quem fala mais, quem tem mais, como esse negócio lá
né, curtidas, né? Quem tem mais seguidores. Hoje eu estava lendo, hoje de manhã antes de manhã eu estava vendo um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo falar, e vi no YouTube, ele tem 850 mil seguidores. Eu falei, isso é uma benção, né? Mas deve ser um problema, sabe que está falando com 850 mil pessoas, né, moça? Amém, né? Quem sabe eu chego a um 10%, né? 1% pelo menos. Mas o problema não é os 850 mil, 1 milhão, 10 milhões, é o sucesso. Como você lida com o sucesso? Quando você vai bem na prova de matemática, quando você vai bem no concurso público, quando você vai bem aqui e ali, como você lida com isso? É muito difícil. Como você lida com os elogios? Existem, então, no nosso comentários positivos. Nós temos elogios e tem, inclusive, alguns comentários positivos que são perigosíssimos, chamados bajulações. Quem bajula é porque ele superestima você, supervaloriza você, e você se sente que aquilo mesmo que ele está falando, né? E aí ele vai te inchando porque já é com má intenção. Fala aquele que elogia sinceramente, olha, você é demais, você canta bem, você faz bem, que comida você fez, que roupa linda. Tudo isso vai enchendo a gente, o nosso ego, vai enchendo, né? Olha, e enche mesmo, né? Isso é um perigo. Encher demais pode estourar. Jesus sabia lidar com a popularidade. E ele entendia que aquele momento não seria rei daquela maneira. Ele já sabia que ele era o rei, mas não naquela condição humana. Sabia que ele era o rei dos reis. Quando foi interrogado lá na frente, tu és o rei dos reis? Ele falou assim, tu dizes. Ele falou para Herodes, não tem problema. Ele sabia quem ele era. Mas não esse rei que eles queriam ali, que só multiplica o pão, que resolve problemas políticos e problemas econômicos. Ele queria um problema eterno, não um problema temporário. Ele é o rei da eternidade, pai da eternidade. Então, ele sabia o seu lugar. Quando você sabe a sua identidade, o elogio não te afeta, porque você sabe quem você é, sabe as suas fraquezas, sabe os seus pontos fortes, ponto negativo. E a bajulação também não pega você, o laço da bajulação. Mas aqui é um ponto importante a considerar, porque nós passamos por isso, sim ou não? A popularidade, os elogios, vê quando você acerta alguma coisa. Esse é o problema. Quando você acerta, você se acha, né? Há um versículo em Provérbios que eu gostaria que você prestasse atenção, é o 27 e 21. Né? Diz aqui que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O crisol é um recipiente, né, chamado também cadinho, onde eles colocam ali fervendo alguns metais para purificar, etc. Então a prata, por exemplo, se coloca no crisol, ou o ouro você põe no forno para purificar também. Então esses elementos purificam, né, os metais como a prata, como o ouro. Sabe como você é purificado, como você é provado? Para ver que, porque quando você coloca lá no crisol, você coloca o ouro no forno, você vai ver o que realmente é metal, o que é impureza. E quando você recebe elogios, você vai saber quem é você, né? O que é humildade e o que é orgulho. O que é vaidade, né? O que é vaidade ou o que é você ter uma consciência não tão generosa, mas bem simples de você mesmo. Você tem que saber quem é você. Você não vai falar, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer. A questão é que você tem que saber que eu sei isso pela graça de Deus. Porque Deus me deu sabedoria. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. Eu faço melhor para Deus. E Ele seja glorificado pela minha vida. Amém? Cuidado. E também os comentários negativos, né? São as críticas, são as calúnias. Como você lida com isso? Nesse caso aqui, Jesus estava lidando agora, nesse momento, né, com elogios, com bajulações, com aplausos, com aclamações. Você vai ser o nosso rei, esse é o nosso rei, esse é o profeta, esse é o profeta. Agora sim chegou o profeta. Né? Esqueceram do Moisés, esqueceram do Samuel. Esse é o profeta, esse é o profeta. Enchendo essa barriga aqui, esse é o profeta. Jesus é o profeta porque ele resolve seus probleminhas básicos ou porque ele é o pai da eternidade? Quem você vê em Jesus? Aquele povo viu alguém temporário só para aquele momento. Né? Como qualquer outro rei que morreria e ficaria no lugar dele. Jesus é o rei eterno. Mas, então, houve um tempo de popularidade. Acontece que Jesus continuou falando. Nesse capítulo, não vamos ler inteiro, como disse, é muito comprido, mas ele tem aqui alguns pontos importantes. Inclusive, ele foi para o monte, de lá os discípulos seguiram no barquinho, que ele estava na beira do mar da Galileia, seguindo o barquinho do outro lado, né? Esse mar, na verdade, não é um mar, é um lago de Tiberíades. E então, Jesus falou, vocês podem ir, depois eu alcanço vocês. Os discípulos obedeceram, não entenderam como vai alcançar, ele não tem barco.
Mas depois, lá no meio do temporal, Jesus apareceu andando sobre as ondas. Lembra essa parte? Entrou no barquinho, acalmou o mar lá, ficou tudo bem, e chegaram do outro lado. Quando chegou do outro lado, as pessoas já estavam lá esperando por ele. Né? O sucesso é muito grande. Jesus foi para um lugar solitário, sozinho, né? Mas já estavam as pessoas lá esperando pelo outro lado. Antes de falar um pouquinho sobre o outro lado, vamos ainda pegar um pouquinho dessa atitude de Jesus. Ele vai para o monte sozinho. Quer dizer, quando você está com sucesso, você tem que aproveitar o máximo a multidão, o máximo o povo, o máximo esse momento de glória. Sim ou não? O máximo a sua popularidade, o máximo as curtidas, como disse, né? O máximo os seus seguidores, o máximo os repórteres com você, enfim, o máximo do máximo. Você aproveita o dia da sua boa imagem que está dando lucro, né? Está dando, enfim, está te rendendo. Jesus não. No auge da popularidade, vai para o monte sozinho orar. Será que Jesus, então, ele sentia solidão? Gostava da solidão? Tinha problema de solidão? Tinha complexo? Alguns se entra na caverna, fica escondido? Não tinha nada com isso. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão ou solitude? Talvez não usamos muito a palavra solitude. É uma palavra pouco usada. A solitude é um estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Pode representar o isolamento e a reclusão voluntários ou impostos, porém não diretamente associados a sofrimento. É importante fazer, então, a distinção entre solidão e solitude. Já, em outro sentido, no sentido inverso, a solidão é um vazio do lado de dentro, enquanto a solitude é o interior preenchido. Então, não se trata de um lugar, mas é uma condição mental, um estado do coração. Jesus, então, não buscou solidão, mas a solitude, o recolhimento. Ele falou, tem hora que você tem que se recolher. Ah, mas você precisa ouvir Deus, só tem um jeito. Ele falou, Jesus, entra no seu quarto, sozinho, fecha a porta do quarto. Né? Talvez o casal precisa fazer isso, mas há momentos que é você mesmo. Nem a sua esposa, nem o esposo, nem o filho. Porque é você e Deus, sim ou não? Amém. Isso é solidão? Não, solitude. É você e Deus. Ele falou, se você fizer isso, o Pai que está nos céus recompensará você. Amém? Qual a recompensa? Ele vai se manifestar, vai falar com você, vai se revelar a você. E não há melhor recompensa do que esta. Ter a presença de Deus no seu quarto, na sua solitude, no seu recolhimento, no seu momento íntimo com Ele. Precisamos, irmãos, de tempo de solitude. A minha solitude normalmente é de madrugada. Quando eu acordo 3 da manhã, 2 da manhã, que horário gostoso. Pulo da cama, fico ali 1, 2 horas, né? No mínimo 1 hora. Até dar um soninho e volto para a cama, se der tempo, senão não volto. Por quê? Porque a madrugada é boa. Né? Sugestão para vocês aí. Pode ser outro momento também. Às vezes tem algumas pessoas que a melhor solitude para você vai ser 3 da tarde, os filhos estão na escola, o marido também está no trabalho. Cada um tem o seu momento, mas estou falando da madrugada porque a madrugada é boa. Até a Bíblia diz que os que buscam de madrugada o acharão, porque os problemas do dia anterior já passaram, os dias do seguinte não chegaram ainda. Você está bem no meio do intervalo dos problemas anteriores, dos problemas posteriores. Olha que legal. É o momento certo de você esquecer o que passou e nem pensar no que vem ainda. Fica ali, solitude, você e Deus. Põe o louvorzinho, se quiser, um louvor assim baixinho, né? Ou só adorando a Deus. E ali você começa a conhecer. Ele vai se revelando. É assim que Jesus foi conhecendo mais o Pai, tendo intimidade com o Pai, e ficava ali, nesses momentos gostosíssimos na presença de Deus. Né? Depois, saiu dali do monte, daquele lugar, né? Não foi obrigado a ficar lá, foi porque ele queria ir, sabia que era importante ir. Então, a solitude não castiga, a solitude é um momento de inteligente que você tem, falar, agora eu vou ficar com meu Pai Celestial. Bom, correndo aqui um pouquinho na mensagem, Jesus, do outro lado, então, já que encontraram ele lá, falou assim, mas Jesus, o negócio do pão foi interessante. Ele falou, eu vou falar para vocês o pão verdadeiro. O pão verdadeiro sou eu. Você, Jesus? É. E esse pão que você tem que comer sou eu, é a minha carne. Tem que beber do meu sangue. O pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aí se escandalizaram, ficaram bravos. Como ele desceu do céu? Veio de Nazaré outro dia. Que pão é esse? Comia a carne dele. Que papo é esse? Que história é essa? Então, aí diz assim que eles ficaram muito revoltados com aquilo ali. Olha só o versículo 60.
Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, até os discípulos, disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A multidão que aplaudia deixou de segui-lo. Olha, outra versão diz: dura esse discurso, ou dura esta palavra. Não dá para ouvir isso aí, Jesus. E quem falou dura seus discípulos? Foram os discípulos dele. E alguns discípulos foram embora. A maioria foi embora. A maioria foi embora. Olha, o sucesso acabou. Já pensou você estar aqui falando para tanta pessoa? Só aquele pastor tem 850 mil seguidores, amanhã ele acorda só tem 100 mil. Depois só tem 10 mil, vai ligar para o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Me ajuda aí, eu sei que tem tráfego de internet, me ajuda, o que está acontecendo? Eu não posso perder tanto seguidor. Ou ele vai para a solitude. Pai, eu não preciso de pessoas, eu preciso do Senhor. Eu não preciso de sucesso, eu preciso do Senhor. Ah, não gostaram da minha palavra? Eu falei a tua palavra, a tua mensagem. Seja glorificado, seja exaltado, manifesta-te, revela-te, Senhor. Hoje as pessoas estão buscando palavras que agradam os seus ouvidos. E há muitos pregando o que eles querem ouvir, não o que precisam ouvir. Jesus só o que eles gostavam de falar assim: realmente, gente, o pão está resolvido, e nós vamos negócio aqui de Roma, e nós vamos acabar com esse negócio aí, nós vamos, essa religião nossa é muito boa mesmo. E ia falar tudo que eles queriam ouvir. Jesus: não, vocês precisam comer o pão do céu. Esse pão que perece foi só uma demonstração do meu poder. Agora eu comer o pão do céu. E o pão do céu que desceu do céu, sou eu. Aí escandalizaram, foram embora. Não havia mais popularidade, pelo contrário, houve abandono e rejeição. Rejeição. E os discípulos falaram: Jesus, você está mal aí. O Ibope, aí, seu índice de popularidade caiu muito, Jesus. Deve ser melhor você pensar melhor seu discurso. O senhor está falando muito duro. Os discípulos foram repreender Jesus. Jesus, cuidado, vai devagar, pega leve. O povo não está gostando muito, olha. O povo não está mais com você, sabe? O povo tem que estar do seu lado, tal, né? Jesus não era político, tá? Não precisava do povo do lado dele. Jesus falou assim: olha, os discípulos, e vocês? Vamos ver aqui o versículo de 67. Jesus então confrontou os discípulos. Vocês também não querem ir? Versículo, desculpa, 67. Jesus perguntou aos discípulos: vocês também não querem ir? Perguntou para os 12. Acho que só ficaram os 12, né? Simão Pedro, representando o grupo, ele respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Para quem você vai, meu irmão? É nesse momento, então, é que nós temos que resolver algumas questões importantes. Tá? A pergunta é: a resposta de Pedro é a sua resposta? Para quem iremos? Ele não me curou, não resolveu o meu problema. Olha, ontem ele deu pão, hoje não deu pão. Mas para quem iremos? Ontem ele me curou, hoje não curou. Eu liguei para um amigo lá do Paraná, a esposa dele morreu essa semana. Sentimentos. Ele falou: Deus me feriu. Dói mesmo. Mas para onde você vai? Continuar adorando a Deus, amém? Para encontrar minha esposa no céu, foi o que ele falou, amém? Está ferido, está doendo, mas eu espero nele, aleluia. Ele continua sendo meu Deus. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? Eu perdi o emprego. Ele deu emprego, tirou o emprego. Ele me deu a saúde, tirou a saúde. Ele continua sendo o Santo de Deus. Qual a sua resposta? Algumas estão procurando em outro lugar o que só Jesus pode dar. Para onde iremos? Não há outro lugar. Para quem iremos? Não há outra pessoa. Só o Senhor. Só Ele pode dar essa paz gostosa. Amém? Só Ele pode te amar dessa maneira assim, inexplicável. Como a gente cantava aquele hino antigamente: por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Não dá mesmo. Não é isso? Você explicar o amor de Deus, é inexplicável. Ele te dá o perdão dos pecados gratuitamente, dá uma felicidade suprema, que eles chamam de bem-aventurança. Olha, ele supre todas as suas necessidades e dá uma graça maravilhosa, também inexplicável, te dá a esperança da vida eterna. Para onde iremos? Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai sem Jesus? Tem gente tentando caminhar sem Jesus, conheceu Jesus, mas como aqueles discípulos: esse discurso é muito duro, o caminho é muito estreito. Essa palavra aqui, esses mandamentos,
Para onde iremos, irmãos? Para onde você vai? Nós temos vivido tempo, eu tenho conversado com pastores até. Uma das reclamações, olha, quanta gente abandonou. Não sei se abandonará a fé ou abandonará o templo. Para o templo já está meio abandonado por muita gente que não abandone a fé. Mas alguns abandonaram até a fé. Até a fé. Estão desacursoados, estão decepcionados com alguma coisa. Não, você pode estar decepcionado, mas Jesus continua sendo o seu Deus, amém? Decepcionado porque nem sempre ele vai ser, nem sempre, ele não está aqui para te fazer feliz, no sentido da nossa felicidade. Ele falou, vocês vão ter até tribulação. Quem para a tribulação não está prometendo felicidade, não está prometendo bem bom, vocês vão ter muita tribulação. O mundo me perseguiu, vai perseguir vocês também. E Paulo falou assim, todo que quiser viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Se você não sofrer perseguição, está coisa errada, porque se você está agradando todo mundo, você não está agradando a Deus. Porque quando você começar a agradar a Deus, você vai ficar na contramão de muita gente, e não vai agradar muita gente. Quantas pessoas chegaram aqui e acabou o namoro, acabou o noivado, alguns até quase acabou o casamento. Tiver que aguentar a tribulação, orando para Deus mudar, mas foi difícil, porque ou você agrada a Deus, ou agrada o cônjuge, ou agrada a Deus, ou agrada os filhos, ou agrada a Deus, ou agrada os amigos. Quem você quer agradar? Para onde você vai? Essa é a pergunta. Para onde iremos? Encerramos essa palavra com a pergunta que fica no ar. Para onde você vai, se não for para os braços de Jesus? Para onde você vai, se não for ao encontro dele, que está com os braços abertos e não tem lugar à mesa? Não daquele pão daquele dia, agora é outro pão. Ele mesmo se dá, fala, pode comer. Você pode se alimentar da minha graça, do meu poder, do meu amor, de tudo. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? Infelizmente, muitos ficam decepcionados, porque criam uma expectativa errada de Deus. Eles entendem que o amor de Deus é que nem o amor de um pai hoje, que faz tudo que o filho quer. Ou faz tudo que a esposa quer, ou tudo que o marido quer, tudo que o namorado quer, a namorada quer. Isso eles chamam de amor. Então, quando Deus não faz tudo o que quer, fala, Deus não me ama. Porque o nosso conceito de amor é, se fizer tudo que eu quero, Ele me ama. Se não fizer o que eu quero, porque não me ama. Não, se Ele fizer o que é correto, o que é justo, amém? Inclusive a Bíblia diz claramente, o pai que ama o filho corrige o filho, até com açoite. E eu uso a palavra açoite lá em Hebreus 12, é isso? Outro texto usa vara. E hoje em dia diz, não, o amor do pai não pode, né? Não é bem assim, cuidado, né? Tem até a lei da palmada agora. Fiquemos em pé, vamos orar. A pergunta fica aí para você que está em casa, para onde você vai? Eu não estou falando também de ir num templo ou ir para uma religião, estou falando de para quem? A quem você recorre? A quem? Quem? A um lugar, a um lugar. Esse lugar tem vários nomes. O Salmo 46 chama de refúgio e fortaleza. O Salmo 91 chama esconderijo do Altíssimo. Outro texto ele chama os braços abertos, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Esse lugar é seu. Para onde você vai, meu irmão? Ele não está aqui para cumprir os seus caprichos. Ele está aqui para fazer de você uma pessoa segundo a natureza dele. Por isso Ele plantou em você uma nova natureza de Deus, os frutos do caráter de Deus, que é uma nova criatura. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você agora é Espírito. Aleluia. E a Bíblia diz que é Espírito vivificante, cheio de vida, que transmite vida. Transmissor de vida, porque recebeu vida. Você vai abandonar isso? Que é amigo do mundo ou inimigo de Deus? É uma escolha que você tem que fazer. Para onde você vai? É um momento de decisão. Se você quer vida abundante, se você quer ter tudo de Deus, só tem um jeito. Você tem que abandonar tudo que é seu, entregar tudo a Ele e renunciar a tudo para ficar só com Ele. É tudo ou nada. É uma aliança perfeita. Mais perfeita que o casamento aqui na terra. É tudo ou nada. Você não pode casar com 3 mulheres aqui ou com 2 maridos. Você não pode ter Deus e o mundo. Você não pode ter Deus e as riquezas. Você tem que ter Deus e Deus. Somente Deus. Totalmente Deus. Mas para onde vai? Se você não tiver totalmente Deus. Oremos. Vem Espírito. Aleluia. Você na sua casa, ore também. Onde você estiver, ore também.
Oh, Deus está falando no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Para onde você vai? Não fuja dele. Ele vai te pegar. Vai ser melhor você se entregar logo. Porque ele vai te buscar. Nem se for quebrado, mas vai trazer de volta. Você entender que é só ele. É só ele. Não há outro lugar. Não há outra pessoa. Não há outro Deus. Não há outra salvação. Somente ele. Aleluia. O convite é uma reconsagração. Você que já aceitou Jesus, reconsagra a sua vida hoje. Sabe o que é reconsagrar? É quando fizesse os votos do casamento novamente. É quando você falasse novamente para sua esposa: eu te amo. Como naquele dia, ou mais do que naquele dia que eu disse sim para você. Eu estou agora refazendo os votos. Quando você fala para o seu filho: olha, agora eu te amo muito mais, filho. Papai, eu te amo muito mais. Jesus, eu te amo como nunca te amei. Reconsagra a minha vida agora, porque eu não tenho para onde ir, Jesus. Eu não tenho. Eu já até procurei, mas não achei. Só o Senhor. Para onde eu iria? Os amigos me abandonaram. Eles me elogiaram, depois me rejeitaram. Fui decepcionado, mas o Senhor não decepciona. O Senhor me ama de verdade. O Senhor me ama. O Senhor me trata às vezes tão severamente. As pessoas fazem tanta coisa errada, mas Deus não está vendo. Eu faço um pequeno erro, o Senhor me açoita. É porque o Senhor me ama. O Senhor me quer perfeito como Ele, santo como Ele. Amém? Com a natureza dEle, com os frutos do caráter dEle. É assim que Ele trata você, filho amado, filha amada. Ele não vai ficar acariciando o seu ego. Ele vai dizer quem você é e o quanto você precisa dele. Você precisa da graça dele. Não tem outro jeito. Somente a graça para você depender dele e dizer sim, agora só a graça. Porque ele disse, a minha graça te basta.